Mas agora eu quero falar diretamente com aqueles que estão frustrados, desiludidos com a igreja, com líderes, né? Isso tirou de você a alegria de viver como igreja. Se a sua experiência de igreja não produz paz e alegria em você, isso pode ter pelo menos duas causas. A primeira é que você possui um entendimento errado da graça de Deus. Você não deve ir ao prédio de reuniões da igreja ou à célula se isso é uma imposição de algum líder. Vá às reuniões, isso é importante para você, vai te ajudar, mas se isso lhe faz bem, se o ir às reuniões te faz bem, se você está aliançado com esse povo, se você se sente parte dessa igreja. Do contrário, sua presença nessa reunião vai apenas fazer mal para você, porque o seu corpo estará divorciado da sua alma, enquanto você estará ali, sua alma estará em outros lugares. Não se submeta à vontade de homens, a regras de homens, a critérios humanos que dizem respeito à sua vida. A palavra de Deus diz em Colossenses 2, 18 a 23, vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Olha a pergunta que a palavra te faz. Por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como essas. Não toque nessa coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias. Ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Percebe que o contexto aqui é um pouco diferente da nossa época, mas essa palavra é tão atual quanto o dia que Paulo escreveu e falou essas palavras aos irmãos ali da igreja em Colossenses. Que as regras humanas, os mandamentos de homens, eles perdem o seu valor pelo uso. Então fique com a palavra de Deus, fique com os princípios da palavra de Deus e não com as regras de homens. Procure caminhar com pessoas sinceras e apaixonadas por Deus. Isso vai te ajudar a enxergar o amor de Deus. E desperte seus dons para servir as pessoas que estão à sua volta. Pois quando você não exerce seus dons, o corpo sofre com isso e você também se sente sem alegria, triste, desanimado. E o outro motivo pode ser porque os seus líderes são cegos tentando guiar outros. Líderes que colocam peso na graça, preço na graça de Deus, peso sobre você, estabelecem limites até onde você pode ou não pode ir, te forçam a se enquadrar num trilho da igreja ou criam categorias de pessoas, como um pastorzão de Goiânia, de uma das igrejas em Goiânia, diz que ele não considera crente vencedor se não for pelo menos líder em treinamento de uma célula. Então, sinceramente enganados esses líderes, como esse pastor. Porque vencedores nós somos em Cristo Jesus, não pelo que nós fazemos, não pelo que realizamos, não por obras que fazemos, mas pelo amor de Deus que nos alcançou através de Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário. Então não permita que ninguém lhe diga o que fazer. Hebreus 8:11 diz, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então ouça isso. As direções para a nossa vida ou para a sua vida, nós ouvimos de Deus. Você vai ouvir de Deus. Não é de homens. Você vai ouvir de Deus. Na era do Espírito Santo, ninguém fala por Deus. Ninguém toma a palavra e diz ser Deus que está falando. Deus fala por Ele mesmo. E fala diretamente com você. Só você sabe quando é que Deus fala com você. Os meios que Deus utiliza para falar com você, não importa, vão ser vários. Ele usou até uma jumenta para falar com cabeça dura na palavra. Ele usou uma brisa suave para falar com um outro homem medroso chamado Elias. Ele usou raios e trovoadas para falar. Ele usou uma nuvem. Usou uma imagem a semelhança de um disco voador ali para falar com Ezequiel. Ele usou piadas e contos da cultura judaica para falar com pessoas simples e com religiosos.
usou também uma linguagem culta para falar com homens da cultura greco-romana, e o próprio Deus, num ato máximo de si mesmo para falar conosco, se tornou homem e morreu em nosso lugar para dizer para nós que Ele nos ama. Enfim, Deus sabe como falar com você, e Deus fala com você e você sabe quando Ele fala. Talvez Deus falou com você hoje, Deus fala com você em momentos diversos, pode ser até agora que Ele está falando com você. Portanto, meu convite para você é: caminhe na simplicidade de Jesus, ande com Jesus, leia Jesus nos evangelhos e confira a vida dele com a sua, confira a sua com a dele. Se livre de toda a religiosidade, de critérios humanos para agradar a Deus. Desista da sua performance, dos seus resultados para agradar a Deus. Desista de si mesmo, porque só assim você viverá o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.